Comportamentos sociais são a base de uma vida em sociedade. Você consegue se lembrar da última vez em que passou mais de algumas horas sem interagir com alguém? Difícil, né? Mesmo durante uma pandemia em que havia necessidade de um distanciamento social, conseguimos nos comunicar à distância com amigos, familiares e outras pessoas queridas. Mas os comportamentos sociais não envolvem apenas comunicação direta. Eles estão nas escolhas reprodutivas, na forma com que lidamos com as emoções, quando refletimos sobre a opinião de pessoas de quem não gostamos tanto e em muitos outros aspectos da nossa vida. Além disso, eles não são únicos de seres humanos. Na literatura, há uma grande diversidade de estudos que esclarecem as bases neurais dos comportamentos sociais em outros mamíferos, como macacos e cachorros. Entretanto, há muito o que se descobrir sobre os comportamentos sociais a nível celular, o que demanda o uso de técnicas invasivas e a escolha de outros animais para se estudar. Nesse sentido, pesquisadores começaram a investir seus esforços em estudar as bases neurais de comportamentos sociais de insetos eusociais, isto é, aqueles que são formados por colônias, com uma divisão de castas e indivíduos com funções tão bem definidas que muitas vezes é refletida por mudanças morfofisiológicas dentro de uma mesma espécie. É aí que entram as abelhas, o objeto de um estudo da Universidade Livre de Berlim, que foi publicado em 2020. Abelhas são animais invertebrados e pertencem ao filo Arthropoda. Assim como as borboletas, mariposas e moscas, as abelhas são da classe Insecta, o que popularmente costumamos chamar de insetos. A abelha Apis mellifera, que foi a espécie utilizada no estudo, também é chamada de abelha europeia. A colmeia desses animais é composta por abelhas operárias, menores que as demais e com glândulas que permitem a coleta do pólen, uma rainha maior que as outras abelhas e com a capacidade única de reproduzir e criar uma ninhada, enfermeiras que cuidam da ninhada e possuem um contato próximo com a rainha, dentre outras castas, que são importantes para manter a complexa sociedade formada por esses bichinhos. Para manter essa estrutura, as abelhas possuem uma quantidade diversa de comportamentos sociais. Elas se comunicam através de sinais químicos e mecanosensoriais sobre a situação social em que se encontram, as condições da colônia e do ambiente externo. Essas interações sociais das abelhas qualificam uma colmeia como um organismo inteligente por si só. Alguns pesquisadores, inclusive, reconhecem uma colmeia como um superorganismo. Por esses e outros motivos, os pesquisadores da Universidade Livre de Berlim decidiram estudar o cérebro das abelhas Apis mellifera durante o comportamento social. O foco do estudo era fazer um correlato neural do comportamento das abelhas, mas em uma situação ecológica, isto é, sem interferências externas para que elas participassem livres de suas atividades em sociedade. Para registrar a atividade eletrofisiológica, os pesquisadores implantaram eletrodos que registraram a atividade de neurônios específicos de uma região do cérebro das abelhas. Além disso, a colmeia foi colocada em uma gaiola de Faraday, uma estrutura grande, feita de material condutor e que visa diminuir a interferência eletromagnética que poderia atrapalhar o registro da atividade neural. Lembrando que, para neurônios específicos, o registro eletrofisiológico ocorre pela mudança no potencial da membrana pela entrada e saída de íons, o que chamamos de disparos ou spikes. Para decidir a região cerebral de interesse, os pesquisadores se basearam em estudos feitos com drosófilas. Sabe aquelas mosquinhas chatas que rodeiam as bananas? Pois é, esses bichinhos possuem a capacidade de tomar decisões, possuem memória e outras funções cognitivas que as tornam capazes de aprender. Esses estudos prévios demonstraram que neurônios específicos chamados de excêntricos estão associados com essas e outras habilidades das drosófilas. Esses achados nos levam a crer que o corpo cogumelo é um centro de integração multimodal, apesar dessa região não ser correlacionada com a atividade motora. Outros estudos com abelhas em situação de realidade virtual levaram à hipótese de que esses neurônios também podem estar associados com comunicação social e aprendizagem durante interações sociais, como a famosa dança das abelhas. No estudo da Universidade Livre de Berlim, os pesquisadores encontraram diversos resultados interessantes da variação da taxa de disparo dos neurônios excêntricos em comportamentos sociais. Aqui vamos focar nos resultados individuais de 8 abelhas em um desses comportamentos, o contato social. O contato social foi dividido em 4 categorias, que eles denominaram estados sociais. Sozinhas, quando as abelhas ficavam por pelo menos 4 segundos sem estar a menos de 10 centímetros de distância de outras abelhas. Início de uma caminhada, quando a abelha ficava 2 segundos sem se mover e depois se locomovia por pelo menos 2 segundos. Em contato passivo, quando a abelha estava sozinha e depois outra se aproximava até a distância de 1 centímetro, mas ela não mudava seu comportamento de voo ou continuava parada onde estava.
e em contato ativo, quando a abelha estava sozinha e depois outra se aproximava até a distância de 1 centímetro. Mas, nesse caso, ela mudava o seu comportamento de voo 1 segundo antes do contato ou logo após a ocorrência dele. Os resultados foram os seguintes. Para 2 indivíduos, foi possível observar um aumento significativo na taxa de disparo dos neurônios quando as abelhas estavam em contato ativo, se comparado com os outros estados. Para outras 2 abelhas, entretanto, houve uma diminuição significativa na variação da taxa de disparo em contato ativo, se comparado com o não ativo. Para outros 3 animais, não foi possível encontrar diferenças significativas na variação da taxa de disparo desses neurônios. Ou seja, os resultados demonstraram que, apesar dos neurônios excêntricos estarem associados com contato social em alguns indivíduos, em outros eles estão menos envolvidos e em outros podem nem estar correlacionados. Mas afinal, o que podemos concluir desses resultados? Para os pesquisadores, isso significa que há uma diversificação a nível individual das bases neurais durante o contato social das abelhas. Mas, como eles próprios dizem no artigo, é necessário mais estudos para se entender o papel dos neurônios excêntricos nos comportamentos sociais das abelhas. Os achados desse estudo reforçam que os conhecimentos das ciências da natureza são construídos por pequenos bloquinhos. Essa foi apenas uma das muitas investigações que deverão ser feitas a fim de entendermos mais sobre o funcionamento do cérebro de abelhas durante o contato social. Nessa busca, esperamos entender mais sobre o comportamento social de outros animais e até mesmo os nossos.